Olá! Bom, a aula de hoje é sobre óxidos. Para falar sobre óxidos, temos que relembrar um pouco dos ametais. Aqui tem para vocês um pedacinho da tabela periódica, é exatamente a posição dos ametais. Carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo, iodo. Não pode esquecer do hidrogênio. Falando sobre óxidos, quem são eles? Entre as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, os óxidos são compostos binários, ou seja, são aqueles que são formados apenas por dois elementos químicos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo e possui o número de oxidação -2. O que vem a ser número de oxidação? O número de oxidação é a carga elétrica do oxigênio. Quando você coloca assim, O-2. Esse -2 é a carga elétrica do oxigênio, é o número de oxidação do oxigênio. Agora, o que vem a ser o mais eletronegativo? Bom, não pode esquecer que na tabela periódica o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, não pode ter um óxido de flúor. Esta fórmula aqui, ó, Fe2O, não vai existir. Por quê? Por que não? Porque aí o oxigênio não é mais eletronegativo. Agora passa a ser o flúor. Aí é OF2. Aí, então, deixa de ser um óxido. Tudo bem? Todos os óxidos, então, precisa de ter dois elementos químicos, onde o oxigênio tem carga elétrica -2, ele precisa de ser o mais eletronegativo. Vamos ver exemplos. Óxido de sódio, óxido de magnésio, óxido de ferro 3. Repara, todos eles terminam com oxigênio, todos eles têm dois elementos químicos. Vários tipos de óxidos. E quando a gente olha no óxido, esses óxidos eles podem ou não fazer reações químicas. Só que para você saber os tipos de reações químicas que eles fazem, primeiro você precisa de classificar um óxido, saber qual tipo de classificação, saber o seu nome. Depois a gente vai se preocupar em suas reações químicas. Então, agora eu vou passar para vocês a classificação de óxidos. Vocês vão ver, se vocês seguirem as classificações passo a passo, vocês não erram a classificação dos óxidos, só que vocês têm que seguir passo a passo. Vamos na primeira classificação dos óxidos. A primeira classificação diz classificação de óxidos neutros, indiferentes ou inertes. Os óxidos neutros, indiferentes ou inertes são aqueles óxidos que não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. São 3, vocês têm que saber os 3. No caso é monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio. Esses 3 vocês vão precisar de decorar os 3. Quando você olha na fórmula de um óxido, a primeira coisa que você tem que ver é se o óxido que você está olhando no momento é um dos 3. Porque se for um desses 3, eles não vão fazer reação nenhuma, nem com água, nem com ácido e nem com base. Porque ele é classificado como óxido neutro. É a primeira coisa que a gente olha. A próxima coisa que a gente pode ver. Se ele é um óxido misto, salino ou duplo. Bom, o nome já sugere. Quando ele fala óxido duplo, duplo, dois óxidos. Realmente é isso. O óxido misto, salino ou duplo é um óxido que se origina da soma de dois óxidos, quando eles são aquecidos. Exemplo, FeO, Fe2O3. Vamos dar uma olhada nesta soma. FeO tem um ferro e um oxigênio. Repara que se você pegar esse 1 e somar com esse 2, vai dar um total de 3 Fe's. Esse 1 e somar com esse 3, vai dar um total de 4 O's. Todos os óxidos mistos, todos, vai aparecer esses índices que estão aqui, ó, 3, 4. Muito fácil reconhecer um óxido misto ou salino. Viu a numeração, viu aquele índice, 3, 4, pode ter certeza. Ele é um óxido misto, salino ou duplo. Próximo, os anfóteros. Os anfóteros também é bem fácil de identificá-los.
Os anfóteros são os óxidos que são acompanhados do zinco, do alumínio, do chumbo, do estanho, do arsênio. Então, quando você vê esses tipos de óxidos, quem são eles? Anfóteros são óxidos que conseguem reagir tanto com ácido quanto com base forte. Então, ele reage com ácido e com base fortes. A resposta é sal e água. Então, exemplo. Se eu deixar um desses óxidos próximo de uma base forte, aí o óxido anfótero ele vai se comportar como se fosse um óxido ácido. Se eu deixar ele perto de um ácido forte, agora ele se comporta como um óxido básico. O comportamento dele muda. Tudo depende com quem ele fica. Tudo bem? Vamos ver exemplos. Tá. Óxido de zinco, juntamente com ácido clorídrico. Vocês já aprenderam que o ácido clorídrico é um ácido forte. Repara que ele vai formar sal e água, o cloreto de zinco e água. Agora, o óxido de zinco junto com NaOH. NaOH é o hidróxido de sódio. Vocês também aprenderam que o hidróxido de sódio é uma base forte. Vai formar ali um sal complexo. Vocês não aprenderam isso ainda, vão aprender no futuro, mas tem uma reação também, ok? Os anfóteros são aqueles que reagem tanto com ácidos quanto com bases fortes. Vamos para o próximo. Peróxidos. Os peróxidos são aqueles onde o oxigênio não tem carga elétrica -2. Eles têm carga elétrica -1 e são acompanhados de elementos da família 1A ou 2A. Os elementos da família 1A são chamados de metais alcalinos e da família 2A de alcalinos terrosos. Quando o oxigênio tem carga elétrica -1, não são mais chamados de óxidos, passam a ser chamados de peróxidos. Então, olha, oxigênio com carga elétrica -1, peróxidos. Vamos ver o exemplo. Se você encontrar uma fórmula assim, alguém da família 1A, e aqui embaixo tiver índice 2,2, vendo a água oxigenada que eu coloquei aqui? Vamos lembrar da fórmula da água oxigenada. H2O2. Lembrando que o hidrogênio, ele não é metal alcalino, mas ele está dentro da família 1A, certo? Na2O2, família 2A, né? 1, 2. Então, olha, basta estar dentro da 1A ou da 2A, que vai ser um peróxido. Continuando agora. Óxido ácido ou anidrido. Quando você chegar aqui, você já vai ter que ter eliminado os 4 primeiros. Vamos ver o que eu quero dizer. Vamos lá. Você vai olhar para a fórmula e a primeira coisa que você vai ver é se ela é um óxido neutro. Depois você vai ver se ela é um misto. Depois vai ver se ela é um fótero. E depois você vai ver se ela é peróxido. Se não for nenhum desses 4, aí sim você vai ver se ela é ácido. Vamos ver como funciona. Eu tenho uma fórmula aqui que é o gás carbônico, CO2. E aqui está dizendo que para ser um óxido ácido, precisa de ser formado por ametais ou ser um metal com número de oxidação maior do que 3. Vamos ver então primeiro CO2. Gás carbônico, CO2, ele não é neutro. Porque quem são os neutros? CO, NO e N2O. Neutro ele não é. Ele também não é um óxido misto, porque para ser misto, teria que ter o índice 3, 4. Ou seja, aqui teria que aparecer o número 3 e aqui o número 4. Ele não é um anfótero. Os anfóteros são aqueles que aparecem o alumínio, o estanho, o chumbo, não, o carbono não está lá. Ele também não é peróxido. Os peróxidos teriam que estar com elementos do primeiro e do segundo grupo. Não é o caso do carbono. Então, como o CO2, né, que é o gás carbônico, não pertence a nenhum dos 4 primeiros classificações, então você vai procurar onde está o carbono. Aí você vai lá na tabela dos ametais e encontra que o carbono é um ametal. Ah, então se o carbono é um ametal,
Então, esse gás carbônico é um óxido ácido, ponto. Vamos para a próxima fórmula, NNO2. Então, a primeira coisa que você vai fazer é excluir das 4 primeiras classificações. NNO2, ele não é neutro, porque os neutros, novamente, NO, N2O e CO. Ele não é misto, porque não aparece, né, os índices 3 e 4. Ele também não é peróxido, porque o MN não pertence à primeira e à segunda coluna, né? Ele também não é o anfótero, porque o MN não está dentro daquelas relações dos anfóteros. Manganês não é ametal. Ele está entre os metais. Então, ele vai estar nessa regra aqui, ó. Você vai ter que ver se ele é um metal com um número de oxidação maior do que 3. Nossa, como eu vou descobrir se ele é um metal? Vamos relembrar. Como eu posso descobrir se ele tem um NOx maior que 3? Copio a forma novamente. Vou para a primeira informação do óxido. A minha primeira informação do óxido é que todos os óxidos, o oxigênio tem NOx menos 2. Coloco lá em cima do oxigênio que ele é menos 2. Bom, cada oxigênio tem um NOx menos 2, mas nesta fórmula eu vejo que tenho 2 oxigênios. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes menos 2, eu tenho um total de carga negativa menos 4. Agora, eu vou em outra informação. A minha outra informação é que, olhando para esta molécula, eu vejo que essa minha molécula ela é neutra, porque eu não estou vendo nenhum tipo de sinal ao redor dela. Molécula neutra significa que o total das somas de cargas positivas e negativas sempre vai ter que ser igual a zero. Bom, se essas cargas têm que ser iguais a zero, então aquele manganês ali vai ter que dar um total de carga mais 4. Esse total de carga mais 4 vai ter que ser dividido entre o total de elementos de manganês que tem ali. Vamos ver quantos tem. Ah, só tem um. Então, 4 dividido por 1, aquele manganês tem o número de oxidação mais 4. Ah, se ele tem o número de oxidação mais 4, o número de oxidação, então, é maior que 3, então, ele é um óxido ácido. Certo? Então, essa é a quinta classificação. Mas, se ele não for um óxido, ele pode ser, então, um óxido básico. Quem são óxidos básicos? Os óxidos básicos são aqueles que são formados por metais, cujos números de oxidação é menor ou igual a mais 3. Vamos ver. Vamos pegar esse aqui como exemplo. Na2O. Começa lá da primeira classificação, né? Primeira classificação, ele não é neutro, né? Ele não é anfótero, ele não é misto, ele não é peróxido. Ah, mas como ele não é peróxido? Na2, vamos colocar aqui. Na2O, o Na é da primeira coluna. Ué, mas ele não é peróxido, porque para ser peróxido, aqui também teria que ter o índice 2. Não tem índice 2. Então, vamos lá. Copio a fórmula. O que eu sei é que aqui o índice do oxigênio é 1. Ali é menos 2. Vou multiplicar. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Ali é uma molécula neutra, né? Vai ter que dar C mais 2. Esses dois eu vou dividir entre 2 NAs. Cada NA vai dar o quê? Mais 1. Repara que, então, o meu metal tem um número de oxidação menor do que 3. Então, ele é básico. Todos os óxidos básicos têm caráter iônico. Tudo bem?